Glória a Deus, queridos, é um privilégio poder estar trazendo uma palavra para vocês. E o tema da mensagem de hoje é: não fuja do processo. Aí você vai ter na tela o tema: não fuja do processo. Pergunta aí para a pessoa que está do lado, diz para ele assim: olha, se prepara, não fuja do processo. Diz assim: não adianta correr. Não adianta fugir, porque Deus é onisciente, onipresente, Ele está em todos os lugares. E todos nós que chegamos aqui nessa cidade, passamos por processos. Em qualquer lugar, Deus trabalha conosco. E é sobre isso que eu quero falar hoje, amém? E o versículo base dessa mensagem se encontra em Romanos 1, versículo 17, que diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E aqui a palavra evangelho. Evangelho significa boas novas. E sabe, igreja, quem ouve essas boas novas, ouve a palavra de Deus, ouve as boas novas de Deus. E essas boas novas são promessas que Ele nos deixou de uma vida abundante e de paz. Amém? Quantos querem ter essa vida que o Senhor promete na sua palavra? Em Provérbios 15, 30, diz assim: as boas novas fortalecem até os ossos. Em Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor é que enriquece e com ela não há desgosto, não há dor, não há frustração, porque é a bênção de Deus que vai fazer você ser próspero, ter uma vida abundante e poder cumprir o chamado e o propósito de Deus para a sua vida. Amém? É essa bênção. Agora, a realidade, a gente vai olhando a realidade e percebe que essa declaração muitas vezes está longe de ser uma realidade. Muitos que ouvem as boas novas de Deus continuam atolados em problemas, em crises, em desânimo. E as revelações de Deus, quando Deus vai revelando, elas são sempre gradativas, elas são sempre progressivas. Deus não revela o seu plano de uma vez só. Ele vai revelando de acordo com o que nós vamos tendo a capacidade de receber. E as boas novas, elas vão ser ministradas de acordo com o crescimento e com a disposição de obedecer daqueles que recebem e que escutam. E cada passo de obediência sua vai encurtar a distância para o teu milagre, para a tua bênção. Cada ato de obediência que você faz, mesmo sem entender muito, quando você obedece, isso vai encurtar a distância do milagre que você tem buscado, em nome de Jesus. Amém? Então a obediência, ela traz compreensão, ela traz revelação, é através da fé. Por isso que ele diz: de fé em fé, de glória em glória, porque o justo vai viver o quê? Por fé. E o que é fé? Fé é obediência. É as coisas que eu não vejo, mas eu creio que existe. As coisas que eu espero em Deus e eu sei que está escrito e vai cumprir na minha vida e na sua vida. Amém? O que Deus já te pediu que ainda você não obedeceu? E aí você fala: ai pastor, eu não sei porquê, eu estou orando e minha bênção não chega. Mas como Deus vai dar mais para você, se muitas vezes nós não obedecemos nem os fundamentos básicos daquilo que já foi revelado para você através da palavra? Quem sabe através do perdão, você não entende muito sobre o perdão e ainda não conseguiu liberar, não conseguiu perdoar. Talvez a respeito do dízimo, você treina: mas isso era no Antigo Testamento, e você tem argumentos em relação a isso. Talvez seja em a visão de fazer discípulo, o grande mandamento de Jesus que dizia: ide fazer discípulos em todas as nações. Isso não foi uma sugestão, não foi algo apenas para que a gente pudesse ler, não, é um mandamento do Senhor. Então, se eu quero mais o Senhor, se eu desejo mais a presença de Deus na minha vida, eu tenho que começar a obedecer o que eu já entendi, o que eu já recebi. Para que Deus possa te dar mais, você precisa começar a revisar a sua vida. O que é que eu ainda não obedeci? Amém? Quantos querem obedecer mais ao Senhor?
E sabe, igreja, nós temos que aprender que você, quando vai experimentando a obediência, Deus vai dando a bênção, Deus vai te levando a um lugar, a terra prometida, aquilo que Ele prometeu. Por isso que Ele diz: esforcem-se, sejam valentes. Não te disse eu, não tenha medo, porque Deus é contigo e Ele vai te abençoar. Mas você precisa querer experimentar e precisa querer fazer aquilo que está na palavra. Quantos querem obedecer a palavra de Deus? E aqui, olha só, você só vai poder receber de Deus aquilo que você estiver preparado e disposto para ouvir. Amém? Quantos querem abrir os ouvidos hoje para ouvir o Senhor? Então, você tem que prestar atenção para poder receber. Deus sempre reclamou do seu povo, principalmente quando Ele os tirou do Egito para levar para a terra prometida. E o povo via os milagres, via tantas maravilhas, mas olha o que Deus disse sobre esse povo. Em Ezequiel 12:2. Eles têm olhos para ver, mas não enxergam. Têm ouvidos para ouvir, mas se negam o quê? A escutar. Significa, entra por um ouvido, sai pelo outro. Significa que eles não recebiam. Havia argumentos no coração deles. Porquanto são uma geração, uma nação, o quê? Rebelde. Agora, eu vou dizer para você, tem muitas pessoas que elas não obedecem de primeira, mas elas não são rebeldes. E existem pessoas que muitas vezes até falam para você: não, está tudo bem, eu vou fazer, mas elas não são, elas são rebeldes. Porque dentro do coração existe a rebeldia. A rebeldia não é algo exterior, é algo que está no nosso coração. Até o pastor conta um exemplo de um menino que foi com a mãe na igreja, e ele ficava em pé, e ela falava: senta, menino. Ele não sentava. Senta, menino. Ele não sentava. Pela terceira vez ela falou: quando você chegar em casa, você vai ver o que eu vou fazer com você. Ele sentou, aí olhou para a pessoa do lado e falou assim: eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Significa que essa rebeldia é o que está dentro do nosso coração. É isso que nós temos que tratar, essa raiz. Muitas vezes ouvimos sobre a visão do reino, sobre a visão do vida com vida, sobre fazer discípulos, sobre multiplicar, mas existe alguma coisa dentro de mim, algum argumento que eu diz: eu não concordo muito. Eu estou aqui sentado, mas eu não concordo muito no que o pastor está dizendo. E aí a gente começa a ter uma atitude até bem, chega aqui muito feliz, muito bom, mas dentro do nosso coração existem argumentos que precisam ser tirados, precisam ser revisados, para que haja arrependimento e para que haja avanço na igreja e que haja multiplicação do reino. É por isso que nós estamos aqui. Você não está aqui apenas para se sentir bem, você está aqui porque Deus quer trabalhar a tua vida e quer levar você a processos de vida, mas vida não só apenas para você se sentir bem, para você ser próspero, não, mas para que você tenha propósito, tenha chamado e cumpra o que Deus te criou para fazer, amém? Quantos querem cumprir o chamado de Deus? Agora, quem não sabe receber, não vai ter mudanças, não vai ter avanço. Eu vou falar para todos, inclusive aqueles que estão nos assistindo, mas nem todos vão receber da mesma maneira. Sabe que durante a ceia, antes de Jesus ser traído, Ele reuniu todos os seus discípulos, tomou uma toalha e começou a lavar os pés de todos eles. De repente Pedro dá um salto e diz: opa! E olha o que Pedro disse e que Jesus disse para ele em João 13:6. E quando Jesus chegou perto de Simão Pedro, e esse lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus disse: Pedro, agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. Amém? Naquele momento, Pedro não estava em condições de entender o que Jesus fazia. Mais tarde, essa verdade lhe foi revelada. Pedro tinha muita informação, repita a palavra informação. Ele caminhou com Jesus, ele viu os milagres que Jesus fez, ele presenciou mortos sendo ressuscitados, ele presenciou, estava lá no sermão do monte, ele participava e Jesus explicava
ele tinha muita informação, mas ainda Pedro não tinha recebido revelação. É diferente. Sabe por quê? Pedro teve que passar por processos de Deus, de tratamento, de correção de rota, para poder receber de Deus. E Jesus disse: ó Pedro, Satanás pediu para te peneirar, mas eu intercedo por ti, para que a tua fé não falhe. Jesus não disse: não, você não vai ser peneirado, você não vai ser, não, eu vou orar para que a tua fé não falte, amém? E sabe, igreja, Pedro precisou passar pela fornalha, para poder entender o que realmente era a visão do reino de Deus. E eu lembro que quando nós começamos o ministério, em 1998, eu, pastor Júnior e Geraldo Medina, que é o pai do pastor Stefan. E eu lembro que um dia nós estávamos na sala da intercessão orando, logo no começo haviam poucas pessoas, talvez um grupo de 15, 20 pessoas. E veio um missionário nos visitar e estava orando. Ele disse assim: olha, quando eu entrei aqui na igreja, essa porta eu vi como uma fornalha. Esse lugar, Miami, é um lugar de tratamento, é um lugar de prova, é um lugar de aperfeiçoamento. E essa igreja vai passar por prova, mas vocês vão ser muito abençoados. Eu disse: uau, tremendo, fornalha, porta da entrada da igreja, não deu outra. Algum tempo depois, o filho do pastor Israel entra em drogas, começa a usar drogas. Você imagina, começando a igreja, o filho do pastor começa a usar drogas. Ninguém sabia, e agora vamos lá, começamos a orar com ele. Falou: pastor, você não está sozinho, não vai sentar agora, nós não temos nenhum pastor, fica firme, a igreja está com o senhor. Começamos a orar, Deus restaurou a vida do Israel. Hoje ele é um pastor, amém? Mas esse tempo foi difícil, era muito choro. O pastor se quebrantava: por que eu estou passando com isso? Estou começando a igreja. Medina resolve fazer uma franquia de pizzarias. Pega todo o que ele tinha, todos os investimentos que ele tinha juntado por anos, e resolve fazer uma rede de pizzaria brasileira. Na época ele já estava até desenvolvendo um aplicativo para fazer entrega e tal. Não deu outra. 6 meses depois ele faliu, perdeu tudo. Aí veio a minha vez, eu passado um ano, eu aqui feliz, glória a Deus, que bênção. Aí, o que acontece? Por um erro meu do passado, eu fui parar numa prisão. E fiquei 11 meses preso. Mas sabe, igreja, durante esses 11 meses dentro daquela prisão, eu pude entender o porquê que Deus tinha permitido que eu fosse parar ali. Eu comecei a entender o que eu nunca tinha entendido fora. Porque antes as pessoas falavam para mim: você vai ser um pastor. Eu dizia: não, jamais vou ser um pastor. Eu não tenho condição de ser pastor. E lá dentro, Deus me chamou para o ministério, e eu comecei a pregar a palavra para aqueles homens que estavam ali, comecei a fazer um discipulado com eles. Deus foi restaurando a minha vida, Deus foi transformando e começou a revelar o amor de Deus para a minha vida. E sabe, o fogo do Espírito Santo, quando queima o nosso coração, a presença de Deus, é justamente quando nós estamos no poço, e quando você fala: tudo acabou, não tem mais solução. E aí, o Pai se aproxima, olha para você, segura na sua mão direita e diz assim: meu filho, levanta, a tua história só está começando. Esse é o Pai que te ama, porque a palavra diz assim: Ele disciplina e repreende ao filho que ama. E sabe, queridos, Ele quer te pegar pela mão. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual o lugar que você se encontra. Talvez você está dizendo: não tem solução, a minha vida não tem solução, esse problema não tem solução. Mas nós servimos um Deus, um Pai que te ama, e que Ele te pega pela mão, Ele te levanta e te abraça e diz: meu filho, eu estou com você. Eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te desamparar. E eu pude aprender muitas coisas. E um dia desse eu vou dar o testemunho do que foi que eu aprendi
dentro desses 11 meses. E para terminar, durante 11 meses, Deus livrou, Deus me tirou, cancelou, eu fiz um acordo com a promotoria e me deixaram sair livre para a honra e glória do Senhor. E lá dentro eu fiz um pacto com Deus. Lá dentro eu disse: Senhor, eu quero te servir. E Deus disse: faça o que venha à tua mão para fazer. E aí eu saí, fiz um GE, e aí depois de 6 anos me tornei pastor, e estou aqui até hoje, fazem 20 anos, honrando ao Senhor. E eu não volto atrás, porque Ele me escolheu e me tirou do buraco que eu estava. E da mesma maneira que Ele fez na minha vida, Ele faz na sua vida, naqueles que nos assistem, que talvez hoje estão desesperados, sem esperança. Eu quero dizer que Deus te ama e Ele te escolheu. Com muito amor. Diz aí para a pessoa que está do seu lado: não fuja do processo, meu irmão. Diz assim: Deus vai te pegar pela mão e vai te guiar no caminho. Sabe, queridos, temos que esforçar-nos a seguir adiante. Temos que ter essa paixão, porque nós servimos um Deus que é apaixonado por você. Ele te ama e Ele nos ama. E para um discípulo, a disciplina, a correção é o nível mais alto de amor. Agora, para o imaturo, para o baby na fé, o mais elevado expressão de amor é abraços e beijinhos. O que significa isso? Eu quero te dizer que se tiverem te abraçando muito e dando muito beijinho e tapinha nas costas, tem alguma coisa errada com os teus amigos. Sabe por quê? Olha o que diz em Provérbios 27, 5. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor, o quê? Oculto. Está aí na tela? Não? Não apareceu? Provérbios 27, 5, Nelton, por favor, vê se você acha aí. Aí, está aí. Melhor é a repreensão feita do que o amor oculto. Aí, olha só, o 6. Quem fere por amor, mostra o quê? Lealdade. Mas o inimigo faz o quê? Beijinho. Ai, que lindo. Estou em pecado. Aí tem sempre aqueles que dizem: não liga não. Todo mundo está fazendo. Fica tranquilo. Deus te perdoa. Deus é amor. Não tem problema. Esse pecadinho aí, ninguém não vai ligar. E aí nós precisamos de pessoas do nosso lado que nos exortem, que nos repreendam, que nos levantem em amor, porque a repreensão ela deve ser feita em amor. Para quê? Para levantar. Eu tenho um grupo de pessoas que fazem isso comigo. E ai de mim se estivesse sozinho. Por quê? Porque nesse caminho, Deus vai usar as pessoas para nos animar. Por isso que muitos homens de Deus caem, pecam. Por quê? Porque estão sozinhos. Tomam as decisões sozinhos. Não tem ninguém para chegar para eles e falar: olha, o que o Senhor está fazendo está no caminho de morte. Porque há caminhos que ao homem parece de bem, mas o final é caminho de morte. E eu tenho que estar preparado para ter amigos de verdade. Amigos que me vão exortar, amigos que vão fazer. Eu estava até outro dia, na reunião de homens, eu até dei esse testemunho, porque a palavra diz assim: aquele que confessa a tentação, não vai precisar confessar o quê? Pecado. É simples. E aí eu cheguei lá na reunião de homens, tá, um irmão me procurou, falou: pastor, eu tive um sonho com o senhor. Ah, teve um sonho, Deus estava me dizendo que era para te dizer que você precisa limpar a sua vida. Uau, limpar a minha vida? Vou orar, meu irmão, vou fazer o que eu puder. Eu estou tentando fazer o melhor, mas se Deus está falando, deve ter alguma coisa. E começamos a orar, passamos lá o seminário, foi uma bênção, não é, pastor André? Unção tremenda, eu preguei sobre imoralidade sexual, tudo isso, como vencer pornografia, tudo isso. E no final, eu saí e eu vim sozinho. E durante eu estava com aquela sensação, orando a Deus: Senhor, o que é que eu preciso limpar? Eu quero te agradar, não quero falhar com o Senhor. E nesse momento, Deus me lembrou. Eu tenho o meu canal de YouTube lá, que eu tenho lá muitos louvores. Mas um dia, eu coloquei uma canção que eu ouvia quando eu era adolescente. Que era, acho que, não sei se era Yes, ou Genesis, ou Pink Floyd. Uma dessas que eu, quando eu era adolescente, ouvia. Não tem muita letra, mas é mais instrumental. E eu salvei ela ali. Aí quando você salva uma,
começa a aparecer outras. Aí eu salvei mais uma. Tinha umas 4, 5 canções. E todas as vezes que eu chegava, às vezes estava lá, não era sempre, eu colocava uma dessas coisas, eu ficava ouvindo ali em casa. Só que essa ouvir me levava aonde? Lá na minha adolescência. E Deus falou comigo, isso é pecado. Porque foi daí que eu te tirei, você estava no império das trevas, você não tem que ficar lembrando da sua adolescência as coisas que você fazia, porque você é nova criatura, e isso não é legal. Imediatamente cheguei e falei para ela, olha, tem essas canções aqui, e comecei a deletar todas, e apaguei tudo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus revela. Quando a gente não está bem, você pergunta, Senhor, o que eu preciso limpar na minha vida? Deus vai revelar. Eu confessei, sabe o que aconteceu? Acabou. Me sinto em paz. Porque Deus revelou aquilo que estava pegando. E sabe, queridos, precisamos de pessoas que nos exortem, que nos corrigem e que nos amem de verdade. Pessoas que vão não ter vergonha de dizer, olha, melhora essa área, resolve isso daí. Não se junte ao jugo desigual. Cuidado. Cuidado, porque isso vai ser um tropeço para a tua vida. E Pedro, ele passou pela peneira, certo? Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Aí Jesus encontra, depois de ressuscitado. E Jesus fala para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes, Jesus repete se ele amava, para tirar toda a culpa, toda a rejeição, todo aquilo que oprimia Pedro. E Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. E nesse momento Pedro abre o coração, e tudo que você vai ver na palavra, amada igreja, vai te levar para isso, amar a Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Tudo vai ser para ensinar a igreja, a nós, a mim, a você, a amar. Tudo que você vai ouvir e todas as mensagens na Bíblia, leva para esse princípio. Amar a Deus e amar ao teu próximo. Por isso que lá em Coríntios, diz assim, que eu posso até falar aqui língua dos anjos. Eu posso fazer aqui, revelar mistérios. Mas se eu não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa. Não vai causar efeito nenhum. Eu posso ter dom de profecia. Eu posso vir aqui revelar mistérios do reino. Ter todo o conhecimento. Uma fé capaz de mover montanhas. Mas se eu não tiver amor, de nada vale. Eu posso inclusive dar todos os meus bens, todo o meu dinheiro, inclusive o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tiver amor, de nada vai valer. O amor é isso, sabe, queridos? E eu lembro que lá dentro da cárcere, quando eu passei esses 11 meses, você imagina você num lugar assim, com 60 pessoas. 24 horas, todo o tempo você com as mesmas pessoas. E eu tinha um grupo que a gente estudava a palavra. Nós orávamos de manhã, na hora do almoço, e no final da tarde, às 6 horas, nós nos reuníamos no fundo da cela para fazer a nossa reunião. Mas quando você convive com a pessoa todo dia, o que acontece? Problema, certo? Pepino, reclamação, o cara fica com raiva, o outro não sei o quê. E chegava na hora da reunião, tinha problema. Um estava ressentido, o outro estava magoado, o outro estava frustrado. E aí tinha uma canção que a gente cantava, antes de começar o culto, que diz assim, amemo-nos de coração, non de lábios solamente, para quando Cristo venga, nos encuentre bem unidos. Como puedes tu orar, enojado, chateado com teu irmão? Deus não escuta a oração, Deus não escuta a oração, se não está reconciliado. Amém? Deus não ia escutar a oração. E nesse momento, você imagina o que mais a gente pedia na nossa oração para Deus. Deus, me tira daqui. Deus, eu quero sair daqui. Por favor, me ajuda. E aí, quando eu tinha problema, o que acontecia? Deus não vai escutar.
que acontecia nesse momento? Reconciliação, pedido de perdão. Olha, me perdoa por esse palavrão que eu falei para você. Me perdoa por ter te ofendido. Me perdoa por ter te chamado de descarado. E de tudo. Porque a pessoa, quando está nervosa, ela fala absurdo. E aí havia reconciliação. E todo dia nós cantávamos a mesma canção. Era a primeira da fila. E aí você já via um movimento dentro da igreja. E se você está aqui, você precisa de um milagre? Você precisa de uma bênção? Quantos aqui precisam de uma bênção? Para você orar, primeiramente, é porque isso está na Bíblia. Jesus disse assim, olha, se você vai vir adorar, e se você vai vir entregar a sua oferta e vai fazer algum pedido, se você sabe, não é nem se você tem problema, se você sabe que tem alguém que tem alguma coisa contra você, vai, se reconcilia com ele e volta para adorar ao Senhor. Amém? Adoração, eu tenho que estar com o meu coração restaurado. Porque se eu tiver ressentimento, se eu tiver mágoa, Deus não vai escutar, não vai passar do teto. Quantos querem receber a bênção do Senhor aqui? Então, se você tiver alguém para perdoar, você vai perdoar. Sabe qual é a diferença? Porque às vezes a gente tem muita informação que eu vou armazenando. A diferença, a informação é aquilo que eu armazeno aqui. A revelação é aquilo que Deus vai transmitir para o teu espírito. Por isso que quando Pedro encontrou Jesus, e eu estou dando vários exemplos de Pedro, ele estava ali e Jesus perguntou, que dizem que eu sou? E muitos disseram, é um profeta, é o Elias que vai vir. E Pedro de repente diz, não, tu eres o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que estás nos céus, amém? Então naquele momento ele estava dizendo, não é da tua cabeça, não é da informação que você tem, mas é o meu Pai que está revelando ao teu espírito, realmente quem eu sou, amém? Quantos querem receber revelação? Deus quer transmitir revelação, Deus quer abrir os nossos olhos. E como é que eu recebo essa revelação, pastor? É simples, estou no buraco, estou passando por um processo, está doendo, é difícil. Aí eu tenho uma passagem que eu já li 50 vezes esse texto bíblico. Entendi, apliquei a hermenêutica bíblica, fiz tudo o que eu tinha que fazer, entendi o que eu tenho que fazer. Mas de repente, quando você está com o coração quebrantado, você lê essa passagem, de repente faz assim. O pastor que sabe fazer bem um barulhinho. Vai. Não sou muito bom nisso não, mas... Você entendeu, né? Destapa algo, o véu é tirado, e nesse momento você entende, você recebe algo, que Deus está te dando uma chave, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, e você consegue agora entender o que Deus quer que você faça naquela situação. Não é maravilhoso receber revelação? Quantos aqui precisam saber o que fazer em uma determinada situação nesse momento? Várias pessoas. Eu quero te dizer que Deus está pronto para te revelar. Mas muitas vezes a gente está tão ocupado que a gente não tem tempo para escutar. E quando eu recebo revelação, isso passa para a minha vida e passa a ser vida na minha vida. Amém? E é isso que a igreja precisa. Agora, por que nós não conseguimos então receber a visão da maneira que tem sido pregada, da maneira que a gente tem entendido? Porque muitos se sentem desanimados. Exemplo da pandemia. A pandemia, muitos jogaram a toalha. Conheço muita gente que já não vai à igreja, já não oram com frequência, já não leem a palavra, estão ocupados com outras coisas. Esfriou muita gente. Como aquela coisa, aproveitar o embalo e vamos, agora vamos. E estão frios. E sabe, igreja, o que mais tem roubado a nossa atenção, o nosso foco, é a distração. Vivemos numa geração multitarefa, mas com muita distração por todos os lados, mais ocupados e distraídos como nunca na história. Os smartphones tiraram já, substituíram tua agenda, tua câmera, o que mais que substituiu? Tantas coisas. Quase tudo hoje é feita com o smartphone. Mas eu quero te dizer, não deixe o teu smartphone substituir a tua família.
Muitas vezes você vê a família reunida, cada um num canto, no seu mundo, no seu smartphone. E Deus está dizendo, meu amado, concentra naquilo que é importante. É a tua família, são os teus filhos, é o teu casamento. Muitas vezes você vê um casal jantando, um do lado, outro do outro. Ai, que legal. E o que acontece? Cadê a comunicação? Cadê o abrir do coração? O que você está passando? O que você sente? Qual é o seu sonho? Qual a falta dele? Começar a restaurar esse lugar da presença de Deus, de abrir o nosso coração. E o inimigo tem usado essa arma chamada distração para roubar, para matar e destruir. E tudo naquilo que você não concentra a sua atenção, vai desviar a sua direção. E tudo aquilo que você concentra, que você enfoca, que você coloca foco, vai dirigir a tua direção, vai te levar para o caminho. E sabe qual é o nosso foco? Jesus Cristo. Ele é o modelo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Por isso que diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É para Ele. Ele tem que ser tudo. Ele tem que ser a minha atenção, a minha admiração e a minha adoração. E sabe, igreja, eu estava orando outro dia e perguntando a Deus como afastar certos problemas que estavam atrapalhando o trabalho na igreja. Sabe que toda igreja tem problemas, tanto na área espiritual, quanto na área material, quanto na área social. Não existe uma igreja perfeita, porque se eu quero uma igreja perfeita, a partir do momento que eu colocar o meu pé lá dentro, ela deixou de ser perfeita, porque nós não somos perfeitos. E sabe, um pastor até me comentou outro dia, que entrou na igreja uma pessoa, um homem, e ele sentava aqui, logo aqui na segunda fila. E ele era carrancudo, com cara de mal. E o pastor, quando começava a pregar, ele franzia a testa, fazia sinal de desaprovação e resmungava. E o pastor pregando, de repente, os pensamentos dele se evaporavam, a unção sumia, e até ele se recompor, ele ficava meio sem saber o que fazer, tentando se localizar na mensagem. Depois de várias semanas, esse pastor orou e disse, Senhor, tira esse homem daqui. Por favor, está difícil, eu não sei o que fazer. E passado algum tempo, Deus disse, meu filho, fui eu que mandei ele aqui. Eu quero fortalecer você através desse desafio. E sabe, igreja, quando eu ouvi esse testemunho, eu comecei a entender um pouco dos problemas que eu tenho enfrentado. E percebi que Deus está tentando, está querendo tratar-nos de uma maneira especial, de uma forma especial. Quando nós chegamos na igreja de Cristo, nós chegamos desarmados. Eu até sempre tenho um conflito com a pastora, porque ela gosta de comprar móveis naquela loja, a Kia. A IKEA, graças a pastor. Ela sabe de cor e salteado. Só que pense num negócio complicado. Ele vem todo desmontado. Aí você vai montar, quando eu vou montar aquilo lá, sobra 10, 15 parafusos, sobra peça. Eu não falo, mas não é possível. Como é que uma pessoa vai mandar um móvel para sua casa com tanta pecinha, com tanto detalhe? Eu odeio esse tipo de móvel. Gosto já, vem pronto, está pronto, que legal. E sabe, queridos, nós somos assim. Nós vamos chegar desarmado aqui. Nós vamos chegar aqui faltando pedaço. E a gente quer como pastor, não, pastora, a gente ora, fala, manda a pessoa já preparada, armadinha, já pronta para chegar assim, deixa eu orar por ti, eu vou te enviar agora, vai, abre algum grupo, faz alguma coisa. A gente já quer que seja tudo assim, mas não é assim a realidade. Eu cheguei desarmado, e aí, inclusive, acho que está faltando alguns parafusos em mim também. Eu falei até para o pastor, acho que um dos estênios que ele tem no coração, acho que foi por minha culpa. De tanto problema que eu dava para ele. Mas sabe, igreja, a gente é assim, a igreja é um lugar de restauração, a igreja é um hospital, a igreja é um lugar de levantar, armar, colocar em ordem a vida dos santos. E se você está aqui, é porque Deus te trouxe aqui, porque Ele quer colocar a sua vida em ordem. E é isso que nós devemos fazer, e eu quero orar, porque o Senhor manda, é tão bom, né? Se chegasse já tudo pronto, mas não é a realidade. E sabe, queridos, as boas novas podem vir de uma embalagem diferente, talvez de uma pessoa desinteressada,
ou alguém que só sabe reclamar, ou com pessoas que nunca conseguem enxergar os esforços que os outros fazem. E nessa jornada, nesse caminho, Deus usará todos os instrumentos necessários para moldar nosso caráter e nos fazer semelhantes a Jesus. E sabe o que Deus mais usa? Circunstâncias, pessoas e a palavra. Primeiro as circunstâncias. Aí se eu estou sozinho, eu estou ferrado. Aí vem as pessoas. Aí é onde começa o discipulado. Começa a cuidar dos novos. Começamos a entender que as pessoas chegam aqui, elas são novas. Estão buscando. E nosso objetivo, que Deus quer que nós, que somos os mais antigos na fé, possamos pegar esses novos e ajudar a eles a fazer o que fizeram conosco, fazer com eles também. Amá-los, cuidar deles. E toda vez que você vê uma pessoa se desviar ou se perder, é porque ela não foi cuidada por alguém. E nós precisamos, sabe, queridos, vamos aprender a valorizar também aquilo que nós não apreciamos. Porque ninguém gosta de tratamento. Quem gosta de tratamento aqui? Ninguém. Mas faz parte. Porque o tratamento de Deus não é para derrubar, não é para acabar com você, mas é para restaurar o teu coração, o teu caráter e te levar para a eternidade, sendo bênção. E mas aqui é o lugar onde vamos ser preparados. Pois dentro do plano de Deus não há nada fora do lugar. E se nós estamos passando e vivendo tempos difíceis, é porque algo de bom Ele quer nos ensinar. Amém? Deus quer te ensinar. No reino, a minha especialidade e o que Deus me deu é restaurar vidas. É armar vidas, é cuidar de vidas. Esse foi o pacto que eu fiz lá dentro da cárcere. Eu disse, Senhor, até hoje eu fui um crente infiel, mas a partir de hoje eu vou te servir o resto da minha vida. Eu quero dar o que de graça eu recebi, e eu quero dar de graça. Para você que está aqui, para você que nos assiste. Você não está sozinho. Eu te amo, amém? Então eu quero concluir essa mensagem com 3 princípios práticos para você levar algo para casa. O que eu faço agora com tudo isso? E tem um exemplo na Bíblia que eu gosto muito, que é a história de Ana, a mãe do profeta Samuel. Ana estava numa crise, ela é estéril. E naquela época uma mulher estéril sofria muito, porque ela não tinha como deixar descendência para o marido. E ela era muito humilhada. E tem uma história da sua concorrente, a segunda esposa, chamada Penina. Então eu vou ler para você o texto e vou te explicar 3 princípios para você sair daqui, para você poder aprender. Amém? Em 1 Samuel 1 em diante, diz assim: havia certo homem de Ramat-Taim, sufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana. Ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana, e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. E todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hófni e Finéias, os 2 filhos dele, eram sacerdotes do Senhor. Havia uma crise ministerial nesse momento. Os sacerdotes haviam se corrompido. Hófni e Finéias eram endemoniados. O Eli, já velho, não fazia nada, largou mão e estava tudo em decadência nesse momento. Para você entender o contexto. Todos os anos ele subia, né? Hófni e Finéias. Então, 4. No dia que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina. E a todos os filhos. Penina tinha uma unção nordestina. Onde estão os nordestinos aqui? Era um cada ano. Oh, glória a Deus. É filho e não para. Cada 2 anos um. Ela já tinha uns 10. E Ana, nenhum. O que aconteceu? E 6, então, o Senhor... Aí diz assim... mas a Ana dava uma porção o quê? Dupla, dobrada. Porque ele a amava. Apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. No 6. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano.
Sempre que Ana subia na casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então, Eucana tentava consolar, dava coisa para ela, enchia ela de presente, mas ela não se consolava. E aí, Penina ali. Sabe aquela pessoa, você tem uma ferida, ela vem com o dedinho bem ali? Parece que ela sabe onde é o teu botão vermelho, onde você dispara. Quantos tem umas pessoas assim perto de você hoje em dia? Sabe aquela que... Ela vai ali, Penina estava lá. Você não tem filho? Pode ganhar a porção dobrada, eu sou aqui. Então Ana não sabia. Eu quero te dizer, Ana não tinha nem ideia. Mas Deus estava usando Penina para despertar o coração de Ana. A história não diz como era a vida espiritual de Ana. Não sabemos se ela orava a Deus com insistência para ter um filho, ou possivelmente ela curtia a sua dor, conformada de forma passiva, já havia se conformado. Sabe de uma coisa? Tanto tempo orando, já não vou nem orar mais. Mas Deus naquele momento precisava de um profeta, para levantar um homem de Deus verdadeiramente, para servir no templo, para o seu povo. E Penina não tinha estrutura espiritual para ser mãe de Samuel. Então Deus coloca Penina para importunar a vida de Ana. E essa importunação, e esse tratamento, e esse processo fez com que Ana rompesse com aquela zona de conforto, com aquela passividade, e começasse a se levantar, e dentro dela começou a criar algo dentro do coração dela, que ela disse: eu não aguento mais essa situação, e começou a bater o desespero. Quantos e quantos, que sabe você desistiu? Quem sabe você está passando uma situação e você já se conformou com ela. Quem sabe o seu matrimônio está uma crise e você disse: é assim mesmo, eu não vou nem orar mais. Quem sabe a sua situação financeira, quem sabe a sua situação imigratória, e você diz: sabe de uma coisa, eu já estou conformado. Mas Deus quer que você levante. E essa importunação fez que ela saísse da passividade. E a sua esterilidade foi vencida, porque ela se sentia inferiorizada em relação a Penina. E se Penina não importunasse a vida de Ana, ela continuaria como uma mulher acomodada. Agora, eu pergunto para você nessa manhã, nesse dia: você já parou para pensar em qual área da sua vida essa esterilidade, essa frieza tem predominado? E será que você tem percebido a presença de alguma Penina na sua vida? Será que você tem percebido? Não precisa responder. Só pensa. Ouça, e eu quero te dizer algo que vai levar você a um nível maior de intimidade com Deus, para quebrar a rotina de uma vida sem expressão, e é que Deus deixa as suas peninas para nos incomodar. Muitas vezes estamos incomodados a Deus dizendo: vai, eu quero abençoar você, mas você precisa sair dessa frieza, dessa inércia, dessa mesmice. Levanta! Deus quer que você se levante. E elas vêm de muitas formas: sentimentos de insatisfação, frieza, vazio espiritual, críticas imerecidas, pedradas que vêm pelas costas, pessoas que abandonam o barco sem razão nenhuma e ainda saem falando mal. Sabe, queridos, então eu quero dizer para você 3 coisas. Vamos aprender com Ana como que ela venceu isso? Quantos querem? Foi bem fraquinho. Quantos querem aprender? Glória a Deus. A primeira coisa que Ana fez, ela reagiu clamando, quebrantando diante de Deus. Olha o que aconteceu em 1 Samuel 1:10. Diz assim a palavra: levantando-se Ana com amargura na alma, orou ao Senhor, chorou o quê? Abundantemente. Era um quebrantamento, algo que estava guardado ali, aquela dor ela pôs para fora. A sua oração foi tão intensa que chamou a atenção do sacerdote.
Eli. E ele disse, até quando estarás embriagada? Para você ver o nível de discernimento do sacerdote. Ele não sabia nada, estava perdido. Ele falou, essa mulher está bêbada. E a mulher ali chorando, quebrantada, orando a Deus. E ele já tinha perdido a noção. E sabe, queridos, Ana estava embriagada de Deus. Ana estava embriagada do vinho do Espírito Santo. E sabe, queridos, eu quero que esse vinho te embriague também. Eu quero que essa unção possa embriagar essa igreja. Que essa unção possa nos encher. Clama a mim, porque a palavra diz, clama a mim, eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conhece. Deus quer que você clame a Ele, busque a Ele. E Ele vai reavivar a sua vida. O reino dos céus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam, se apoderam dele. Diz assim, eu quero me apoderar do reino, pastor. E sabe, igreja, por isso que lá em Josué ele disse, Josué, não tenha medo, ser forte, ser valente, porque eu sou contigo, onde queres que andares. Apenas trata de meditar na lei, na palavra, de dia e de noite, para que você não desvie. E da mesma maneira Deus me trouxe aqui para te dizer, persevera, seja forte, seja valente, porque Deus é contigo e Ele não vai te deixar. Amém, igreja? Todas as mulheres na Bíblia, Sara, Rebeca, a mãe do profeta João, muitas eram estéreis. Elas tinham chamado, mas eram estéreis. Mas Ana foi a única mulher de todas essas que lutou, clamou para ter um filho, sabe para quê? Para dedicá-lo completamente à obra de Deus. Ela disse, Senhor, se o Senhor me der esse filho, eu vou dedicá-lo, ele não vai ser meu, ele vai ser seu, completamente seu. E sabe, queridos, clamor, choro, luta, não acontece quando estamos cercados de distração e de bênçãos. Quando eu estou cheio de entretenimento, eu não vou clamar. Talvez eu saia daqui da igreja e vou saciar o meu vazio de distração com outras coisas, não que é errado, mas tem momentos na nossa vida que a gente tem que parar e dizer, Senhor, eu quero dar hoje, a partir de hoje a minha vida vai mudar. E enquanto não olharmos com clareza o que está acontecendo no nosso meio, vamos continuar achando que está tudo bem. E eu tenho perguntado a Deus, Senhor, por que a vida de muitos não melhora? Por que muitos estão deixando derrotar pelos conflitos, pela frieza, crises, problemas lá de fora? Por que não damos um basta em tudo isso que nos está perturbando e levantamos um clamor de Deus e dizendo, Senhor, até aqui, e eu quero ver a Tua glória, eu quero viver a Tua estação, eu quero viver os melhores anos da minha vida. Quantos querem? Sabe, queridos, ela reagiu à provocação de Penina, clamando a Deus. E nós estamos até orando, até falando com o Raul, nós estamos pensando, estipular 21 dias, né, Raul? 21 dias de oração, para que a gente possa levantar um clamor e sair da frieza, para que Deus possa trazer um fogo santo nessa igreja, amém? Então nós vamos ainda decidir a data, mas vão ser 21 dias de oração, porque durante a pandemia a gente fez 3 dias, uma semana, aí o ministério tem sentido o mover de fazer 21 dias, amém? Quantos querem participar? Agora, a segunda coisa, e com isso eu vou quase terminando, faltam 2 pontos só. Ela fez um voto a Deus. Em Samuel, em 1:11 diz assim, e voltou um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição, a aflição da tua serva, e de mim lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva dares um filho, varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Significa nazireu, ele ia ser consagrado completamente para o serviço da obra. Agora você imagina o desespero dela, sabendo de toda aquela situação no templo, sabendo os problemas que estava enfrentando ali com os sacerdotes corrompidos, e ela decide ali entregar o seu bebê para servir no templo. É só Deus mesmo que vai colocar um negócio desse no coração. Eu acho que se Penina não tivesse importunado a vida dela, ela não ia chegar nesse ponto.
E Deus quer levar você a fazer um voto com Ele nessa manhã. Deus quer levar você talvez lembrar alguma coisa que você já prometeu e não cumpriu. E sabe, queridos, olha o que aconteceu, o último ponto dessa mensagem. Ela cumpriu o que prometeu. Em 1 Samuel 1:25, e degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino Eli. E disse, meu Senhor, viva a tua alma. Meu Senhor, sou eu, aquela mulher que esteve aqui contigo para orar ao Senhor. E o Senhor me chamou de embriagada. Ela não falou isso, ela só falou, sou eu aqui, aquela mulher lá. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição. E eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor o entreguei, por todos os dias que viver. Pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ao Senhor ali. Amém? Então, sabe, queridos, muito de nós, quando estamos em crise, passamos por problemas, fazemos votos, prometemos algo ao Senhor. Mas logo que a pressão é aliviada, nos esquecemos daquilo que nós prometemos. E não cumprir o voto pode significar trazer sobre as nossas vidas o contrário do que estamos buscando. O que mostra que o voto precisa ser cumprido integralmente. Em Eclesiastes 5:4, quando Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que você faz. Em Salmo 50:14, como sacrifício, oferece a Deus a tua ação de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. E aí o salmista diz que com os meus lábios eu proferi aquilo que eu pronunciei na minha angústia, eu vou cumprir os meus votos. Amém? Quero chamar o ministério de louvor. Sabe, queridos, eu quero fazer uma observação importante. A nossa atitude, a tua atitude, a minha atitude, durante o processo, vai determinar a duração e a intensidade desse processo. Deus espera que eu tenha uma atitude positiva, sermos maleáveis, como aquele barrinho mole que Deus vai começando a trabalhar e a gente vai entendendo e vai obedecendo. E não nos endurecemos ante aquilo que Deus tem tentado nos ensinar como igreja, nesse momento. Mas muitas vezes vamos nos tornando insensíveis e ao invés de nos humilharmos, fortalecemos as nossas antigas posições e não percebemos que aquilo de negativo que está acontecendo é Deus desejando falar comigo, falar com você e nos mudar. Em Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige ao que ama e açoita qualquer que recebe como filho. Com muito amor, olha aí de novo e diz assim, não fuja do processo. Deus te ama. Deus te ama. E Ele está a ponto de chegar perto de você. Talvez você se encontre numa situação, num momento de tratamento. Você chegou aqui e você tinha sonhos, e você tinha esperança, e você falou, vou para os Estados Unidos. E quando chega aqui, é tudo diferente daquilo que você pensou. Luta, pressão. E você pode estar se sentindo num buraco nesse momento, em alguma área, mas eu vim aqui para dizer que Deus, o teu Pai, está se aproximando de você. E Ele vai pegar na sua mão direita, vai te levantar e vai te abraçar e dizer, meu filho, eu te amo. Eu estou aqui com você. Você não vai passar isso sozinho. E eu vou te abençoar. E sabe o que vai acontecer? A tua bênção vai ser infinitamente mais daquilo que você está pedindo ou do que você está pensando. Porque os processos que Deus nos leva, o tratamento de Deus na nossa vida, é para abrir os nossos olhos e nos tornar semelhantes a Jesus. Vamos ficar de pé. Quero orar por você. Eu quero... Baixa um pouquinho as luzes para mim, Wendel. Quero poder fazer uma oração, porque o Senhor colocou no meu coração. Hoje é dia de renovar votos. Hoje é dia de entregar no altar
essa situação que você enfrenta, que você não sabe o que fazer. Mas a palavra de Deus diz que quando eu venho ao altar de Deus com o coração contrito, humilhado, entrego a Ele, Ele cuida, Ele restaura e Ele recebe. Talvez você fez algum voto e você se esqueceu. Talvez o Senhor esteja te lembrando agora o que foi que você havia prometido que você não cumpriu. Ou talvez você não fez nenhum e você está disposto a hoje a fazer um voto diante de Deus, entregar essa situação. Talvez você está passando e você detectou que tem uma penina tocando, talvez com seus filhos, talvez no seu matrimônio. Mas hoje é dia que Deus quer tocar, Deus quer abençoar e Ele quer te dar a mão. E eu quero orar, enquanto nós somos ministrados, eu quero convidar você a que você saia do seu lugar, venha aqui no altar, não a mim, mas ao Senhor, e você vai entregar diante dEle essa necessidade, esse voto. Mas lembre-se, o que você prometer aqui, marque bem na sua agenda, no seu calendário, para você não esquecer o que você vai prometer diante de Deus. E quando somos ministrados, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Dê um passo de fé, pode sair, pode vir aqueles que queiram receber oração, em nome de Jesus. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome, e todo ser confessará: louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. E todo joelho dobrará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Em nome de Jesus, levante a sua mão, você que veio aqui à frente. Senhor, tenho aqui irmãos e irmãs que estão trazendo diante do teu altar, o altar de adoração, essa necessidade, esse pedido, essa luta, essa dificuldade. Aqueles que estão nas suas casas também, que nesse momento se sentem num buraco, se sentem num poço, onde não vem saída. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Pai, porque a Tua palavra diz que se nós outros clamarmos a Ti, o Senhor ouvirá dos céus, sarará a nossa terra e transformará o nosso coração, Pai. Pai, há feridas, há pessoas que estão feridas, pessoas que estão, Senhor, sentindo, Senhor, rejeição, estão sentindo sós. Mas a Tua palavra promete que o Senhor nunca desampara aqueles que Te buscam, ó Deus. E eu quero clamar agora pelos meus irmãos, por cada um que está aqui. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço agora a Tua unção, o Teu poder. Aqui estão sendo feitos votos, aqui estão sendo feitos pactos, aqui estão sendo feitos, Senhor, declarações proféticas. E eu quero declarar em nome de Jesus, que nós agora em unidade, como igreja, concordamos com cada oração aqui nesse lugar. Nós agora, Senhor, declaramos, selamos em nome de Jesus. E o inimigo não pode mais tocar, não pode mais entrar, não pode mais atuar. Eu quero declarar agora, em nome de Jesus, a bênção de Deus sobre eles. Quebra agora todo impedimento. Ó Pai, agora libera chaves, libera agora revelação. Ó Pai, em nome de Jesus, mostra o que eles têm que fazer. Dá direção, Pai, nessa situação, Pai. Mostra, Senhor, cura, Senhor. Traz cura física, traz cura emocional, traz cura espiritual, Pai, em nome de Jesus. E eu quero declarar agora a unção de Deus sobre
sobre a tua vida. E eu quero que você abra a tua boca, e que você que está aqui, e você vai entregar diante de Deus, e você vai dar um amém, um glória a Deus, dizendo: eu recebo. Levanta a tua voz, você que veio aqui à frente, em nome de Jesus, abre a tua boca e declara, em nome de Jesus: eu recebo, meu Pai. Eu sei que o Senhor me ouve, eu sei que o Senhor ouviu o meu pedido, eu sei que o Senhor ouviu o meu clamor, e eu agora não temerei, porque sei que tu estás comigo. E o Pai manda te dizer que Ele segura na tua mão direita e Ele te abraça. Recebe o abraço do Pai, recebe o abraço do Pai, recebe esse abraço, meu amado, minha amada, porque Ele te ama e Ele está contigo, e Ele nunca vai te deixar, em nome de Jesus. Eu quero pedir para os irmãos que estão aqui, os pastores, se acerquem a perto de uma pessoa que está aqui, e eu quero que você seja instrumento de Deus. Pastoras, os irmãos líderes, venham aqui, ore por eles, coloque as mãos, abençoe essa vida, abençoe essas vidas, seja instrumento de Deus agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tem pessoas aqui que precisam de alguém para orar, por favor, você que está aí, já recebeu a sua bênção, vem aqui, me ajude a orar por eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai lá, vamos lá. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro agora: feito estás, feito está. Recebe, recebe e confia que a tua bênção está a caminho. Apenas lembre de cumprir aquilo que você prometeu, e Deus fará no seu tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.